Era véspera de Natal. As ruas da cidade brilhavam com luzes coloridas, crianças corriam sorrindo, casais se abraçavam em frente às vitrines decoradas. Mas para Gabriel Montenegro nada disso fazia sentido. Ele caminhava devagar, o vento frio cortando seu rosto, mas a dor em seu peito era mais gelada do que o ar daquela noite. Gabriel era conhecido como um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Tinha uma fortuna invejável, imóveis em várias partes do mundo e até um carro exclusivo que ninguém mais possuía. Mas naquele momento, tudo isso parecia inútil. Que adianta ter o mundo aos pés? Se o coração está vazio, ele parou em frente a uma cafeteria, onde uma família se reunia para brindar com chocolate quente. Lá dentro, um pai sorridente levantava seu filho no ar, enquanto a mãe ria com os olhos brilhando de amor. Gabriel desviou o olhar. Faziam 5 anos, desde que ele havia perdido sua noiva em um acidente de carro. Ela era o amor da sua vida. E no dia que morreu, estavam indo juntos comprar enfeites de Natal para montar a primeira árvore do casal. Desde então, o Natal tinha se tornado uma maldição para ele. Cansado de fingir força, Gabriel sentou-se em um banco de praça, tirou as luvas de couro e passou as mãos pelo rosto. Sentia-se um homem quebrado. Seus pais viviam na Europa e não falavam com ele há meses depois de uma discussão sobre negócios. Os amigos só apareciam quando havia festas e champanhe. E ali estava ele, sozinho, em plena véspera de Natal, enquanto o resto do mundo celebrava. O que eu estou fazendo com a minha vida? Sussurrou para si mesmo, a voz embargada. Foi quando uma vozinha suave interrompeu seus pensamentos. Moço, você está triste? Gabriel ergueu os olhos e viu uma menininha de uns 4 anos, com os cabelos loiros presos em um rabo de cavalo torto e um casaco vermelho, visivelmente gasto. Nas mãos pequenas, ela segurava um pacotinho de papel todo amassado, mas com um laço dourado improvisado. Quer jantar com a gente hoje? Perguntou com um sorriso inocente. Gabriel ficou sem reação. Ninguém o convidava para nada há anos. Minha mamãe disse que no Natal sempre tem lugar para mais um na mesa, continuou a menina, estendendo a mãozinha para ele. Ele olhou ao redor, confuso. Estava prestes a recusar, mas algo no olhar daquela criança o fez hesitar. Talvez fosse o brilho de esperança que ela carregava, ou talvez porque no fundo ele estava cansado de fugir da dor. Sem saber exatamente por quê, Gabriel estendeu a mão e deixou que a pequena o puxasse para levantar. Enquanto caminhavam pela rua estreita e coberta de neve, uma lágrima solitária deslizou pelo rosto dele. Pela primeira vez em anos sentiu uma faísca de calor no peito. A cada passo que davam, Gabriel sentia o coração bater mais forte. A pequena mão da menina apertava a dele com uma confiança que o desconcertava. Era uma rua simples, com casas humildes e enfeitadas com luzes piscando, mas o frio parecia não incomodar a garotinha, que caminhava animada, com as bochechas coradas pelo vento gelado. Eles pararam em frente a uma pequena casa de tijolos, com uma única guirlanda pendurada na porta e um fio de luzes trêmulas que piscavam como se a qualquer momento fossem se apagar. A menina correu até a porta e, com um sorriso orgulhoso, anunciou: Mamãe, trouxe um amigo para o jantar. A porta se abriu devagar, revelando uma mulher jovem de olhar cansado, mas com uma beleza serena que fazia o coração de Gabriel. Seus cabelos dourados estavam presos em uma trança solta, e os olhos azuis, tão parecidos com os da menina, se arregalaram ao ver um homem desconhecido parado ali. Por um instante, o silêncio pesou no ar. Clara não disse nada de imediato. O olhar dela foi direto para a filha, depois para Gabriel, como se tentasse entender a situação. Ele, envergonhado, deu um passo atrás. Me desculpe. Deveria. Ela me convidou. E começou a dizer, a voz vacilante, mas foi interrompido. Clara suspirou fundo e abriu um pequeno sorriso. Se ela o convidou, é porque viu algo bom no Senhor. Entre. Está frio demais para ficar aí fora. Gabriel hesitou. O cheiro de pão assado e ervas frescas escapava pela porta, aquecendo o ar gelado. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vontade de entrar em um lar, mesmo que não fosse o dele. Ao atravessar o pequeno corredor, percebeu a simplicidade da casa. As paredes tinham algumas rachaduras. Os móveis eram antigos, mas havia algo que ele não sentia há anos: calor humano. No canto da sala, um pinheirinho improvisado com papel colorido e desenhos feitos à mão brilhava com uma singela estrela no topo. Clara pediu licença e voltou para a cozinha,
enquanto a menina o puxava até a mesa. Senta aqui, Luca. Vai amar o frango da mamãe. É o melhor do mundo, disse ela, batendo palminhas de empolgação. Gabriel sente-o-sei, com o coração acelerado. Ele não sabia explicar o que sentia. Ali estava ele, um homem acostumado com hotéis 5 estrelas e vinhos raros, sentado à mesa de uma casa humilde, mas se sentindo mais acolhido do que jamais. Se sentir em qualquer palácio. Quando Clara voltou com um prato de frango, seus olhos encontraram os dele por um instante. Havia gratidão, mas também algo mais profundo, uma dor silenciosa, escondida atrás de um sorriso gentil. E Gabriel percebeu que talvez não fosse o único naquela casa a carregar cicatrizes invisíveis. Gabriel sentou-se à mesa, sentindo o calor da vela que tremeluzia no centro. A chama dançava como se lutasse contra o vento gelado que ainda parecia soprar dentro dele. O aroma do frango assado com alecrim encheu o ar, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu fome, mas não de comida. Era fome de algo mais profundo, algo que ele não sabia nomear. Clara colocou o prato à sua frente com delicadeza, mas sem fazer contato visual. Seus movimentos eram suaves, mas havia uma rigidez nos ombros dela que não passou despercebida. Gabriel tentou dizer algo para quebrar o silêncio. Obrigado. Eu não sei se mereço tanta gentileza. Clara ergueu os olhos por um instante e sorriu com uma tristeza quase imperceptível. Ninguém merece, ou deixa de merecer. Gentileza é o que mantém o mundo em pé. Essas palavras ecoaram na mente de Gabriel como um soco no estômago. Enquanto isso, a pequena Sofia batia os talheres na mesa, ansiosa. Mamãe, ele precisa provar o frango. É o melhor do mundo. Clara serviu a filha e sentou-se ao lolo dela. Durante alguns minutos, só o som dos talheres e o riso leve de Sofia preenchiam o ambiente. Gabriel, acostumado com jantares silenciosos e frios em salas luxuosas, sentiu algo diferente naquela simplicidade. Você mora aqui há muito tempo? Ele perguntou, tentando soar casual. Clara hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. Há 2 anos, desde que precisei recomeçar. Gabriel percebeu o tom pesado em sua voz, como se aquelas palavras carregassem uma dor antiga. Mas antes que pudesse perguntar mais, Sofia interrompeu com um sorriso inocente. O papai foi embora, sabia? Ele disse que não queria mais brincar com a gente. Um silêncio cortante caiu sobre a mesa. Clara olhou para a filha, os olhos marejados, mas não disse nada. Gabriel sentiu o peito apertar. Ele conhecia bem essa sensação de abandono. Afinal, seus próprios pais o tinham deixado emocionalmente órfão muito antes de se afastarem. Fisicamente, sinto muito, murmurou ele, sem saber se dirigia a Clara ou a sua própria alma ferida. Clara respirou fundo, tentando recompor-se. Já passou. Nós duas aprendemos a ser fortes. Mas Gabriel sabia, só de olhar nos olhos dela, que havia feridas que nunca fechavam completamente. Naquele momento, Sofia estendeu um desenho colorido para ele. Fiz para você. Agora você é nosso amigo, né? Gabriel pegou o papel com mãos trêmulas. Era um desenho simples. Uma mesa com 3 pessoas sentadas, sorrindo. Ele, Clara e Sofia. E no topo, escrito com letras tortas família. Ele sentiu um nó na garganta. Como uma criança podia ver nele algo tão puro? Quando ele mesmo só via um homem quebrado, e foi aí que percebeu. Talvez aquela noite tivesse um propósito maior do que ele imaginava. A pequena vela no centro da mesa já estava quase no fim, a chama fraquejando como o coração de Gabriel naquele momento. Enquanto Sofia desenhava distraída com seus lápis de cor, o silêncio entre ele e Clara era pesado, quase palpável. Ambos carregavam cicatrizes invisíveis, e de algum modo, pareciam reconhecer a dor um no outro. Gabriel girava o garfo entre os dedos, lutando contra a vontade de falar. Havia anos que não dividia nada pessoal com ninguém. Em sua vida, confidências eram fraquezas. Mas ali naquela casa simples, cercado de desenhos infantis colados na parede, algo dentro dele começava a ceder. Eu também perdi alguém, disse de repente, com a voz rouca. Clara ergueu os olhos, surpresa. Ele continuou, olhando fixamente para o prato. 5 anos atrás, eu ia me casar. Ela era tudo o que eu tinha. Mas em uma noite como essa, na véspera de Natal, sofremos um acidente de carro. Eu sobrevivi. Ela não. O silêncio que se seguiu foi cortante. Sofia, sem entender a gravidade das palavras,
Olhou para Gabriel com curiosidade infantil. Já Clara sentiu o peito apertar. Havia algo no tom dele, uma dor tão profunda que parecia quase física. Desde então, eu não sei mais como viver, ele confessou, com os olhos marejados. Tenho dinheiro, fama, mas me sinto vazio, como se nada disso tivesse valor. Clara respirou fundo. As palavras dele mexiam em feridas que ela mesma lutava para manter escondidas. Eu sei como é. Querer parecer forte por fora, mas estar despedaçada por dentro. Gabriel ergueu os olhos para ela. Pela primeira vez, Clara não desviou o olhar. Quando Sofia nasceu, eu achei que finalmente teria uma família completa. Mas o pai dela, ele foi embora antes mesmo de segurá-la nos braços. Gabriel fechou os olhos, sentindo a dor dela como se fosse sua. Era como se suas almas, marcadas por perdas e rejeições, estivessem se reconhecendo. Sofia, alheia ao peso daquela conversa, interrompeu com um sorriso. Mamãe, o moço pode ficar aqui amanhã, também? A gente pode ser uma família? Clara sorriu com tristeza e acariciou o cabelo da filha. Gabriel sentiu o nó na garganta, apertar ainda mais. Pela primeira vez em anos, uma parte dele desejou pertencer a algum lugar. Desejou ser aquele moço que a menina queria na mesa todos os dias. E naquele instante, uma semente começou a brotar no coração endurecido de Gabriel. O sol mal havia nascido quando Gabriel acordou em sua cobertura luxuosa. O silêncio do lugar era ensurdecedor. El caminhou pelo enorme salão, onde as paredes de vidro deixavam entrar a luz suave da manhã, mas nada ali parecia vivo. As esculturas caríssimas, o piano de cauda que ninguém tocava, os sofás italianos impecáveis, tudo era tão frio quanto o vazio dentro dele. A lembrança da noite anterior vinha como um sopro quente no meio daquele gelo. O sorriso de Sofia, o olhar doce e sofrido de Clara, o cheiro de pão caseiro, tão diferente dos cafés importados e croissants congelados que ele comia todos os dias. Por que eu não consegui sair daquela casa sem olhar para trás? Pensou, massageando. Sem entender o que o movia, pegou o celular e pediu ao motorista para cancelar todos os compromissos do dia. Minutos depois, Gabriel estava dirigindo sozinho pela cidade, o carro deslizando pelas ruas cobertas de neve. O contraste entre o seu carro de luxo e os becos humildes por onde passava era gritante. Mas no fundo, ele sabia, era naquele bairro simples que o coração dele tinha ficado. Quando estacionou em frente à casa de Clara, hesitou. E se eu estiver invadindo? E se ela não quiser me ver? Mas antes que pudesse se convencer a ir embora, a porta se abriu. Sofia correu para fora, descalça, com as bochechas coradas pelo frio, e um urso de pelúcia sem um olho nos braços. Eu sabia que você vinha, gritou, sorrindo. Como se tê-lo ali fosse a coisa mais natural do mundo. Gabriel se abaixou e a pegou no colo, surpreso com a facilidade com que o gesto saiu. Sabia? Perguntou, forçando um sorriso para esconder o nó na garganta. Clara apareceu na porta, segurando uma toalha nas mãos. O olhar dela misturava surpresa e uma ponta de cautela. Senhor Montenegro, não esperava vê-lo tão cedo. Me chame de Gabriel, por favor. Ele respondeu rapidamente. Eu só quis passar para agradecer pela noite de ontem. Não me lembro da última vez que me senti tão humano. Clara desviou o olhar, claramente mexida pelas palavras dele. Sofia, no entanto, riu alto e disse: Mamãe, ele pode ficar para o almoço? Por favor, por favor. Clara suspirou, indecisa, mas ao olhar para Gabriel percebeu a tristeza escondida por trás da postura elegante. Era como se aquele homem, tão acostumado a ter o mundo aos pés, finalmente estivesse pedindo algo. Não dinheiro, nem poder, mas um lugar para existir. Pode ficar, disse ela, com um sorriso tímido. E naquele instante, Gabriel sentiu que estava entrando em um mundo onde talvez, só talvez, houvesse esperança para seu coração partido. O aroma de pão fresco e café preto invadiu as narinas de Gabriel assim que ele cruzou a porta da pequena casa. Por um instante, ele sentiu um calor estranho no peito, como se finalmente estivesse onde deveria estar, mas rapidamente afastou o pensamento. Ele não pertencia àquele mundo. Sofia o puxava pela mão com entusiasmo. Vem ver meu quarto, quero te mostrar meus desenhos. Gabriel sorriu, permitindo-se ser guiado pela pequena. O quarto era simples, com paredes pintadas, em tons suaves,
e uma janela com uma cortina florida. Sobre a cômoda, dezenas de desenhos coloridos exibiam famílias felizes, árvores de Natal e um sol sempre sorridente. Mas em um canto, Gabriel viu um desenho diferente. Uma mulher e uma criança sozinhas, com uma lágrima azul caindo do rosto da mulher. Foi você quem desenhou isso, Sofia? Perguntou, ajoelhando-se. A menina apenas assentiu, baixando os olhos. É quando uma mãe chora à noite. Eu vejo pela frestinha da porta. Gabriel sentiu um aperto no peito. Clara, o que mais você esconde por trás desse sorriso cansado? Minutos depois, na cozinha, Clara estava terminando de preparar o almoço. Ela parecia diferente sob a luz suave da janela, menos mais frágil e ao mesmo tempo mais forte do que qualquer pessoa que ele já conhecera. Gabriel a observou em silêncio, lutando com a vontade de perguntar o que realmente havia acontecido com o pai de Sofia. Você deve achar tudo isso muito humilde, disse Clara de repente, sem olhar para ele. Imagino que esteja acostumado a mesas longas, vinhos caros, pratos com nomes que eu nem saberia pronunciar. Gabriel respirou fundo, sentindo o peso da própria solidão bater como uma marreta em seu peito. Nada disso tem gosto, Clara. Tudo é vazio. Ontem, com vocês, eu me senti vivo pela primeira vez em anos. Clara parou, as mãos trêmulas segurando a travessa de arroz. Seus olhos marejaram, mas ela piscou rapidamente para afastar as lágrimas. Você fala como alguém que carrega uma dor grande demais. Ele a encarou. Por um momento, não houve palavras. Apenas o silêncio denso de duas almas feridas, se reconhecendo. Sofia interrompeu correndo até eles com uma boneca na mão. Vamos brincar juntos? Pode ser. A nossa família de mentira. Gabriel um sorriso e pegou a boneca, mas por dentro, sentia algo mudar. Talvez, só talvez, ele quisesse que aquilo fosse uma família de verdade. O almoço havia terminado. Sofia, cansada de tanto brincar, dormia no sofá, com a boneca apertada nos braços e o rosto tranquilo, como se nada pudesse perturbá-la. Gabriel e Clara ficaram em silêncio na cozinha. Apenas o som dos talheres sendo guardados preenchia o ar. Gabriel queria falar, mas não sabia por onde começar. Desde que entrara naquela casa, sentia uma mistura de paz e dor. Paz por finalmente sentir-se útil em algum lugar, e dor por perceber o quanto havia perdido de si mesmo ao longo dos anos. Posso te ajudar a lavar a louça? Ele perguntou, tentando quebrar o gelo. Clara ergueu os olhos, surpresa. Você, um homem acostumado com empregados para fazer tudo? Talvez eu esteja tentando aprender o que realmente importa. Ela esboçou um sorriso fraco, mas seus olhos denunciaram uma tempestade interna. Por fim, suspirou profundamente e encostou-se à pia. Gabriel, por que você está aqui? A pergunta o pegou de surpresa. Eu não sei. Só sei que quero estar. Clara balançou a cabeça, como se lutasse contra si mesma. Você é um homem de um mundo diferente. Esse bairro, essa casa, não são a sua realidade. E se eu quiser que sejam? Gabriel respondeu sem pensar, com uma intensidade que assustou até a ele mesmo. Clara mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Você não entende. Se ficar, vai descobrir coisas sobre mim que talvez te façam ir embora para sempre. Então me conte, a verdade do que... O silêncio. Clara fechou os olhos por um instante, respirando fundo como se estivesse reunindo forças para abrir um baú trancado há anos. O pai da Sofia, ele não foi embora simplesmente. El me deixou, porque eu me recusei a fazer algo que ele queria. Gabriel sentiu o estômago revirar. Algo. O quê? Clara o encarou com os olhos marejados. El queria que me desfez. Disse que um bebê arruinaria a carreira dele, que eu estava acabando com o futuro dele. E quando recusei, ele me deixou na rua, grávida, sem dinheiro, sem apoio da minha família. O ar pareceu sumir dos pulmões de Gabriel. Ele olhou para a sala, onde Sofia dormia inocente, alheia ao sofrimento que precedera sua existência. Clara continuou, a voz embargada. Eu trabalhei como pude, limpei casas, vendi quase tudo que eu tinha para dar uma vida digna a ela. Mas a cada noite, eu me pergunto se algum dia vou conseguir tirar essa sensação de abandono do meu coração. Gabriel sentiu o peito apertar. Era como se uma parte dele gritasse para abrocá-la ali mesmo, protegê-la de todo o sofrimento. Mas outra parte, a racional, o lembrava de que ele tinha sua própria vida, um império para administrar, um mundo completamente diferente daquele. E pela primeira vez,
Gabriel se viu dividido entre o dever e o desejo. Gabriel saiu da cozinha com o coração pesado, a mente tomada pelas palavras de Clara. A imagem dela, tentando ser forte apesar de tudo, não saía de sua cabeça. No sofá, Sofia ainda dormia, abraçada à boneca. O silêncio da casa era tão profundo que Gabriel podia ouvir até a própria respiração. Ele caminhou até a janela e ficou observando a neve cair, as luzes do bairro refletindo no vidro. O que estou fazendo aqui? Ele se perguntava. Um homem como ele, acostumado a salas de reunião, contratos milionários e festas com champanhe. Francês, parado em uma casa modesta, sentindo o peito apertado por uma mulher e uma criança que mal conhecia. Você está bem? A voz suave de Clara o tirou dos pensamentos. Gabriel se virou e a viu parada na porta, com os cabelos dourados soltos sobre os ombros e uma expressão indecifrável no rosto. Por um instante, ele se esqueceu de responder. Clara era linda. Mas não era só isso. Havia algo na força silenciosa dela, algo que o desarmava completamente. Eu não sei. Faz anos que não sinto isso. Isso o quê? Perguntou ela, com a voz quase um sussurro. Gabriel a encarou com os olhos marejados. Essa vontade de ficar. O ar entre eles parecia pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a começar. Clara desviou o olhar, tentando conter a onda de emoções que a invadia. Não faça isso, Gabriel. Não me dê esperanças que não pode cumprir. E se eu quiser cumprir? Ele rebateu, dando um passo à frente. Você não entende. Meu mundo não é o seu. Eu não posso me machucar de novo. Não posso machucar a Sofia. Antes que Gabriel pudesse responder, um barulho alto na porta os fez se sobressaltar. Clara arregalou os olhos, e o medo, estampado no rosto dela, gelou o sangue de Gabriel. Não pode ser, murmurou Clara, a voz trêmula. A porta foi aberta com força, e um homem alto, com olhar frio e agressivo, entrou na sala. Sofia acordou assustada e correu para o colo da mãe. Clara, eu sabia que mais cedo ou mais tarde você estaria com outro homem. O estranho, com um sorriso debochado. O que você está fazendo aqui, Henrique? Perguntou Clara, apertando Sofia contra o peito. Gabriel sentiu o corpo inteiro se enrijecer. Quem é ele? Henrique soltou uma risada sarcástica. Eu sou o pai da Sofia, o homem que essa mulher tentou destruir. Clara fechou os olhos com lágrimas escorrendo. Não acredite nele, Gabriel. Ele só quer me machucar de novo. Mas a dúvida já começava a corroer Gabriel por dentro. E se tudo isso for uma mentira? E se eu for só mais um tolo? Na lista dela, Henrique deu mais um passo na direção deles. Clara, eu vim buscar o que é meu. E naquele instante, Gabriel percebeu. Ele teria que escolher entre proteger Clara e Sofia, ou sair dali para sempre e voltar ao seu mundo frio e seguro. O silêncio na sala era cortante. A neve caía do lado de fora, mas o frio que Gabriel sentia vinha de dentro. Ele ficou imóvel, os punhos cerrados, enquanto Henrique se aproximava com passos firmes e um olhar cheio de desprezo. Então é você o novo protetor da minha ex, o herói de terno caro? Zombou Henrique, lançando um olhar rápido para Gabriel. Sabe, Clara, você sempre teve um dom para enganar homens ricos. Chega, Henrique! Clara gritou, com a voz embargada, segurando Sofia ainda mais forte no colo. Você não tem o direito de aparecer aqui depois de tudo que fez. Henrique sorriu com crueldade. Mas eu tenho sim. Ela é minha filha. E eu vim buscá-la. Sofia começou a chorar baixinho, enterrando o rostinho no pescoço da mãe. Gabriel sentiu o coração se partir ao ver aquela cena. Algo dentro dele, que havia passado anos adormecido, agora rugia com uma força avassaladora. Você acha mesmo que pode aparecer depois de anos e simplesmente levar a menina? Gabriel disse, sua voz baixa, mas carregada de fúria. Você a abandonou quando elas mais precisavam. Henrique deu um passo à frente, aproximando o rosto do dele. E quem é você para falar alguma coisa? Um estranho que entrou na vida delas há 2 dias. Não se meta onde não é chamado. Eu estou exatamente onde deveria estar, respondeu Gabriel, sem desviar o olhar. E não vou deixar você machucar as duas. O ar parecia pesar toneladas. Clara chorava em silêncio, dividida entre o medo de Henrique e a esperança silenciosa que Gabriel despertava nela. Henrique soltou uma risada sarcástica. Você está disposto a jogar seu nome, sua carreira, tudo o que tem, por uma mulher quebrada e uma filha que nem a sua? As palavras ecoaram na mente de Gabriel. Por anos, ele havia se escondido atrás de contratos, fortunas e jantares vazios. Mas naquele momento,
Diante da fragilidade de Clara e da inocência de Sofia, ele finalmente entendeu. Aquele era o lugar onde seu coração queria estar. Ele respirou fundo e deu um passo à frente, encarando Henrique com firmeza. Sim, estou disposto a perder tudo, menos elas. Henrique arregalou os olhos, surpreso com a firmeza do rival. Por um instante, pareceu recuar, mas o olhar de ódio voltou com força. Então vai ser guerra, ele disse, saindo e batendo a porta com força, deixando um silêncio pesado atrás de si. Clara caiu de joelhos no chão, soluçando, enquanto Gabriel a segurava pelos ombros. Ele vai voltar, Gabriel. Ele nunca desiste. Então eu também não vou desistir. Gabriel respondeu, segurando o rosto dela com as mãos. Clara, eu não sei como isso aconteceu, mas eu não posso mais imaginar minha vida sem vocês. E naquele instante, com lágrimas nos olhos, Gabriel tomou uma decisão que mudaria tudo. As horas seguintes foram um turbilhão. Clara não conseguia parar de chorar. Os olhos vermelhos e a voz rouca, de tanto consolar Sofia, que tremia de medo após o confronto. Gabriel caminhava de um lado para o outro, com o celular na mão, o maxilar travado, tentando pensar em uma solução. Henrique havia deixado claro. Ele voltaria, com advogados, policiais ou o que fosse necessário, para arrancar Sofia dos braços da mãe. Ele tem dinheiro, Gabriel. Muito dinheiro, disse Clara, com a voz trêmula. Eu não vou conseguir vencer. Gabriel se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos geladas nas dele. Clara, eu passei a vida toda acreditando que o dinheiro era a resposta para tudo, mas você me mostrou que eu estava errado. Dessa vez, eu não vou deixar o dinheiro. Dele falar mais alto, ela o olhou, confusa, mas também com uma chama de esperança nos olhos. O que você vai fazer? Tudo o que for preciso, respondeu ele com firmeza. Naquela noite, Gabriel voltou para seu apartamento de luxo e pegou o telefone. Ligou para seu advogado, seu contador e para o presidente de sua própria empresa. Em menos de 24 horas, Gabriel renunciou ao cargo de CEO, vendeu parte das ações que tinha na empresa e transferiu uma fortuna para uma fundação de caridade. Tudo para evitar que Henrique usasse os tribunais para alegar que ele estava tentando comprar Sofia com seu poder e influência. Ele preferia perder tudo do que ver aquela menina sofrer. No dia seguinte, quando Henrique voltou com o oficial de justiça, esperando encontrar Clara indefesa, foi surpreendido ao ver Gabriel de pé na sala, com uma pilha de documentos nas mãos. Eu já não sou mais um homem poderoso, Henrique, mas ainda assim, estou disposto a lutar até o fim por elas. E você, Henrique, sem a carta do poder financeiro para jogar, tentou intimidá-lo com palavras, mas diante da coragem de Gabriel e do apoio de vizinhos que apareceram para testemunhar o caráter de Clara, ele se viu derrotado. Com um olhar de ódio, ele saiu da casa, e desta vez, parecia definitivo. Clara desabou em lágrimas, nos braços de Gabriel. Você abriu mão de tudo por nós. Gabriel a abraçou forte, sentindo o coração bater acelerado. Clara, eu já tinha perdido tudo muito antes de conhecer vocês. O que eu ganhei aqui, ninguém pode tirar. Sofia correu até os dois, abraçando-os com seus bracinhos pequenos. Agora a gente é uma família de verdade? Perguntou com olhos brilhantes. Gabriel sorriu, com lágrimas escorrendo. Sim, minha pequena. Agora somos uma família de verdade. Meses depois, a casa simples estava mais iluminada do que nunca. Gabriel, Clara e Sofia montavam juntos uma árvore de Natal enorme, decorada com estrelas de papel e enfeites. Coloridos. Gabriel, de camiseta simples e calça jeans, olhou para as duas e sentiu uma paz que nunca havia sentido nem nos maiores palácios do mundo. Naquela noite, ele se ajoelhou diante de Clara, segurando um pequeno anel com uma pedra simples, mas cheia de significado. Eu não tenho mais impérios para te oferecer, mas tenho meu coração, minha vida e a promessa de nunca mais deixar vocês sozinhas. Clara sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu: isso é tudo o que sempre quis. E enquanto a neve caía suavemente do lado de fora, naquela pequena casa, o amor finalmente encontrou um lar.